né, o convite, e aí a descrição estava lá, tema, uma igreja missionária. The Pope Biberian Church. Como é que é? The Pope Biberian Church. Ficou ruim. Não entendi. Às vezes as pessoas falam em línguas, mas irmão precisa lembrar que a regra é que tem que ter quem interprete. Brincadeira. De fato. E aí, com esse tema, nós temos a mensagem seguinte. Nós temos 4 mensagens preparadas para vocês, trabalhando esse tema de o que é uma igreja missionária. Como que uma igreja missionária é diferente de outras igrejas? O que é que uma igreja missionária faz, diferentemente de outras igrejas? Então, essas são algumas perguntas. Quando a gente fala de uma igreja missionária, uma igreja que tem uma missão, podemos fazer a pergunta, mas qual é que é a missão de Deus? Qual é a missão de Deus? O nosso irmão Andy vai trazer a resposta dessa pergunta em uma de suas mensagens. E daí, a partir disso, da missão de Deus, se nós soubermos qual é a missão de Deus, nós podemos aprender qual é a nossa missão. E agora falando nossa missão de forma coletiva, a igreja, qual que é a missão da igreja? Se a igreja é uma igreja missionária, ela cumpre uma missão. Qual é a missão da igreja? Ora, a missão da igreja é determinada pela missão do dono da igreja, que é o Wesley. Brincadeira. Quem é o dono da igreja? É o Senhor Deus, é o Senhor Jesus. Então, a missão dele é também a missão da igreja. Então, nós vamos estudar sobre isso. E daí, depois que a gente fala da igreja coletivamente, ainda fica uma pergunta. E eu? E eu, a minha pessoa? Não a minha igreja, não o grupo do qual eu sou parte, mas e eu? Tem alguma coisa que eu deveria fazer diferentemente? Se a igreja é uma igreja missionária e eu sou um membro missionário, então como que é a minha vida individualmente, como que ela deveria ser diferente? Eu pedi para vocês abrirem em 1 Tessalonicenses, por quê? Porque nesse tema de igreja missionária, nós vamos ver alguns exemplos primeiro. E o exemplo de hoje é o exemplo da igreja dos Tessalonicenses. Quem conhece essa turma bem? Os Tessalonicenses, o Wesley conhece muito bem. Sim, muito perfeito, isso mesmo. O Wesley conhece muito bem os Tessalonicenses. Irmãos, hoje nós vamos aprender um pouco mais. Já lemos, já aprendemos, mas a gente vai olhar com mais cuidado neste capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Como ele tem 500 versículos, vai demorar, vai levar algumas horas, mas vocês aguentam comigo? Só tem 10 versículos. É tranquilo, nós vamos aprender sobre os Tessalonicenses. Mas eu gostaria de dar uma resumida na essência da conferência toda. A missão de Deus é salvar almas. A missão da igreja, portanto, é salvar almas. E eu individualmente? Essa é a minha missão e tem várias coisas, várias características de comportamento que eu devo aprender para eu poder ser eficaz no meu trabalho, que é o trabalho da igreja, que é o trabalho de Deus. Na minha missão, que é a missão da igreja, que é a missão de Deus. Então nós vamos estudar sobre tudo isso. E nós vamos começar com os exemplos. A gente fez essa ordem. Nós vamos começar com os exemplos, vamos olhar o que eles fizeram, e aí vamos aprendendo pelo exemplo o que é uma igreja missionária. 1 Tessalonicenses, capítulo 1,
versículo 1. A IBG de Tessalônica, uma igreja missionária. Esse é o título da mensagem. Gostaram da IBG de Tessalônica? Mas nem todas as igrejas que são de fato bíblicas e são de fato igrejas da graça têm esse nome. Então podemos dizer a Igreja Bíblica Bereana de Tessalônica. Maravilha. Então a IBB de Tessalônica, tanto faz, o nome não é importante, né? Mas vamos lá. Vamos pensar então na igreja de Tessalônica. Versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Começou bem, né? Que a graça e a paz estejam com vocês. Amém. É a introdução. Agora olhem o que ele diz no versículo 3. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. E eu faço uma pergunta aqui. Se Paulo, se Silvano e se Timóteo, sempre que oravam pelos irmãos, o que vocês acham de nós, sempre que orarmos uns pelos outros? Fica no ar essa sugestão, mas depois vocês vão ver como ela vai estar ligada ao tema de uma igreja missionária. No versículo 2 ainda, ele fala, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, 3, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Estão comigo? Vamos avançar um pouco mais? Eu vou voltar aqui, tá, gente? Então vamos só ler e observar primeiro. Inclusive nós temos feito um curso alguns de nós estamos fazendo um curso de hermenêutica, que é a interpretação da Escritura. Tem 3 regrinhas. Quais são as 3 regrinhas, alunos? 3 passos da hermenêutica, da interpretação. O primeiro é a observação. Muito bem, observação. O segundo passo é a interpretação. E o terceiro passo é a aplicação, o aplicativo, né? Não tem nada a ver com o aplicativo. É a aplicação na nossa vida. E eu quero pedir a vocês que vocês leiam observando. Observem o que está escrito. No versículo 5, nós já vimos, ele fala, aliás, o versículo 4 nós já vimos, o 5, já vimos sim, beleza, o Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. Versículo 6, observem com cuidado o que está escrito. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Eu estou no 6, isso, versículo 6. Eu não ouvi, perdão. Nova Almeida atualizada. Ok. NAA, isso mesmo. Ok, então no versículo 6 ele fala de eles se tornarem os imitadores deles e do Senhor,
recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Versículo 7. E esse aqui, por favor, irmãos, foco total no versículo 7. Ele é um dos versículos chave desta passagem. Ele diz assim: vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Modelo. Versículo 8. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Impressionante, né? Olha o versículo 9. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E graças a Deus por Jesus que nos livra da ira vindoura. Amém? Somos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que eles foram salvos ao crerem no Evangelho. Mas agora, eu queria focar um pouquinho nisso porque eles se tornaram um modelo, um exemplo. Do quê? Diz aqui no versículo 7 que eles se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Vem cá, eles são um modelo para nós? E se eles forem um modelo para nós, e nós? Somos um modelo para alguém? E não seria bom se fôssemos? Independente se somos ou não. Aliás, modelo nós somos. Se somos um modelo bom, aí fica a pergunta no ar. Mas vocês viram que Deus os exaltou como modelo e dizendo, olha, vocês se tornaram um exemplo a ser seguido pelos irmãos da Acaia e da Macedônia. Macedônia era a região ali onde eles moravam. Tessalônica, o nome da cidade. Vocês sabiam que esta ainda hoje é uma grande cidade da Grécia? É a segunda maior, a segunda mais populosa da Grécia hoje, Tessalônica. E naquela época era uma cidade importante, ela estava na rota do comércio. E eles se tornaram um modelo da região deles, que é a Macedônia, e da Acaia também. Quem sabe uma igreja a qual Paulo escreveu, onde ele ficou um tempo, que é da Acaia? A Colossenses é da Ásia, mas boa tentativa. Vamos continuar tentando, que a gente vai chegar lá. Outra carta que Paulo escreveu. Se você for para a Zona Leste, tem um time. Coríntios, Coríntios era uma cidade portuária na região da Acaia. E aqui ele está dizendo, olha, vocês, a igreja de vocês, se tornaram um modelo para toda a Macedônia e para toda a Acaia. Então depois Paulo falava para os coríntios, meus irmãos, por que vocês não são mais como os irmãos lá de Tessalônica, meus irmãos? Tá bom, não foi assim, talvez não teve esse drama, mas eu queria chamar a atenção de vocês para esse versículo 7, eles se tornaram um modelo para os crentes. Modelo do quê? Então vamos voltar àquele passo da observação. Vamos observar. Se no versículo 7 fala que é modelo, o que a gente vê no versículo anterior, o 6? E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Imitadores de quem? Do Senhor Jesus Cristo e de quem mais? Do próprio apóstolo Paulo.
o Senhor estava deixando alguém ali físico que pudesse servir de exemplo. Isso nós temos em todos os grupos. Graças a Deus, em todo grupo sempre tem uma liderança que serve de modelo, de exemplo. Nós precisamos disso, não precisamos? A gente não precisa ver como é que isso se faz? Sabe quando você é uma pessoa super brava, nervosa, esquentadinha, e você sabe que precisa controlar a sua ira, mas aí você fala, mas como é que eu faço isso? Eu não sei, vem a raiva, eu tenho vontade de bater em todos os meus irmãos, e todas as minhas irmãs, eu quero bater em todo mundo, como é que eu faço isso? E daí um dia a gente vê uma afronta sendo passada assim direto para aquele que é o líder, e a gente observa na forma dele reagir que, nossa, talvez não é tão impossível assim controlar a própria ira. É bom e é saudável e é importante nós termos os nossos líderes locais. O Senhor teve essa intenção, então quando Ele fala, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, é por causa dessa ideia. Eles estavam imitando ao Senhor Jesus Cristo ao imitar as atitudes e as ações do apóstolo Paulo. Mas sabe o que isso quer dizer, irmãos? Se nesse versículo está dizendo que eles são imitadores de Paulo, e na sequência ele diz, e vocês se tornaram um modelo. Então nós precisamos olhar as outras partes do texto inteiro para ver o que Paulo fazia, que eles imitavam, para que eles se tornassem um modelo. Então agora eu peço a vocês que voltem comigo para observar com mais cuidado, lá no versículo 3. Lembrando diante do nosso Deus e Pai, a operosidade da fé que vocês têm, a operosidade da vossa fé. O que significa isso? Vamos traduzir em miúdos? Trocar em miúdos? O que significa operosidade da vossa fé? A fé é um cirurgião que opera, certo? Talvez não bem isso, né? Operosidade é o que, gente? Algo que trabalha, algo que opera, algo que coloca em prática a fé. Perfeito. Então, olha só. É uma fé morta, daquelas que Tiago falou? Uma fé morta dessas, não tem fruto nenhum, não tem obra nenhuma. É esse tipo de fé? A fé de boca para fora? Porque fé é morta, gente. É aquela que a gente diz, eu sou de tal igreja. Eu sou cristão, eu sou. Mas aí não faz nada, não vive de maneira diferente, isso aí é da boca para fora. Fé não tem ali, provavelmente. Porque se cresce, agiria de outra forma, não é? Mas, operosidade da fé indica uma fé que trabalha, uma fé que é manifestada através das obras. Uma pessoa que fala assim, eu creio, portanto eu vou fazer uma diferença, porque eu creio muito nisso. Sabe, se você crê muito no Senhor Jesus Cristo, e você nunca fala uma palavra para outra viva alma, você crê muito no Senhor Jesus Cristo? Não estamos falando de fé e junto com as obras para alcançar a salvação. Eles já tinham sido convertidos. Eles já creram, já foram salvos, têm vida eterna já, estão em Cristo, foram batizados em Cristo, selados em Cristo. Está tudo resolvido. Mas a fé deles começou a trabalhar. Esse conceito faz sentido? Então, a operosidade da fé deles é algo que chamava atenção, porque quando Paulo orava por eles, ele lembrava do quê? O versículo 3, lembrando-nos diante do Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm. A gente está ali orando por vocês e ficando impressionado e falando, nossa Senhor, olha o que eles têm feito. O Senhor realmente transformou a vida deles. Eles trabalham pela causa de Cristo. São exemplares? São um modelo a ser seguido? Sim. Que mais? Da dedicação do amor de vocês. Podemos dizer que eles eram amorosos a ponto de serem super dedicados? Um amor assim, dedicado um ao outro? De compromisso, de assumir compromisso uns com os outros? Sim, podemos afirmá-lo, sem a menor dúvida.
Então isso aqui é um elemento também disso que eles eram exemplares. Eles viram o apóstolo Paulo assim dedicado, eles falaram, vou ser dedicado também, vou amar com muito amor a todas as pessoas. E depois, ainda no versículo 3, e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Firmeza da esperança significa que quando vem uma tribulação, a pessoa já desanima e cai fora? É o contrário, né? Vem a tribulação, a pessoa se apega no Senhor, fica mais forte ainda, mais firme ainda e resiste a todo o sofrimento, porque aquela esperança é real, é uma esperança viva, é uma esperança forte e firme. Então aqui nós já temos algumas coisas que podemos dizer, nós queremos ser assim, amém? Nós queremos ser assim, né? Depois, ele fala no versículo 4, sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu. Temos aqui um pouco da eleição. Daí a gente tem aquela velha pergunta. Se somos escolhidos por Deus, temos uma vida transformada, a nossa fé é operante, não é fé morta, é uma fé que tem obras sim, nós vivemos obras, nós temos um amor dedicado, a nossa esperança é firme. Então nós podemos olhar um para o outro e decidir, e julgar um ao outro e falar, esse é salvo, olha só a vida dele, esse é salvo, olha só a vida dele, esse não, a fé está meio fraca, né? Uma fé meio morta, é uma esperança meio assim, incerta, esse não deve ser salvo, porque nós sabemos que ele os escolheu. O que o versículo 5 diz na sequência? Como que ele sabia? Olha o que Paulo está dizendo, eu sei que vocês são eleitos. Como que eu sei? 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder. Então se tem vida transformada, se o poder de Cristo está sendo visível, aí então eles são eleitos, senão não é eleito. Vocês já ouviram isso talvez? E esse é um ensinamento muito comum da parte de muitos que querem pegar isso daqui e dizer, se der para olhar e ver que tem uma transformação, dá para ver a vida de Cristo, então a gente sabe que é eleito. Mas se não tem uma transformação, se você olha e procura e você não encontra, então você sabe que não é eleito. Irmãos, eu queria dizer para vocês que de acordo com essa passagem aqui, somente a primeira parte é verdadeira. Como que nós poderíamos olhar para uma vida transformada, onde o poder de Cristo é visível, e dizer, não sei. Não, Paulo falou, nós sabemos. Só que usar essa mesma linha de pensamento para falar quando está ausente, não é salvo, é uma heresia que o Senhor proibiu. Nós não temos o direito de julgar as coisas do coração. Aqui eles não estavam julgando coisas do coração, sabe por quê? Porque era absolutamente evidente. Não é mais do coração, gente. Não está lá dentro escondido, isso aqui está fora, está exposto. É evidente. Mas existe um ensinamento. Se você não tem a vida transformada, se você não está caminhando nos ensinamentos de Cristo, então você não é salvo de verdade, você não creu de verdade. Você pode ter até crido, mas não teve a fé salvífica, você só teve a fé comum. Não teve fé de salvação. Vocês sabiam que existe isso de inventar um termo, de um tipo de fé que é diferente de outro tipo de fé? Tem a fé normal, é onde você acredita. Mas tem a fé salvífica. É aquela fé que você acredita mesmo, daí é forte, daí você é salvo mesmo. Balela, besteira. 1 Coríntios capítulo 4, o que diz? Vamos dar um pulinho lá? 1 Coríntios capítulo 4 proíbe esse tipo de julgar as coisas que estão no coração. O versículo 5, eu vou ler o 4 para contexto. Primeira Coríntios capítulo 4, o versículo 4. Não é 1 Coríntios capítulo 1, apesar de que eu ouvi a leitura começando, numa voz muito bonita, muito...
Show de bola. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Olha o que Paulo está dizendo, eu não estou nem julgando a mim mesmo, o Senhor me julga. E aí ele diz no versículo 5, portanto, não julguem nada antes da hora devida. Sabe, irmãos, tem certas coisas que a gente deve julgar sim. O irmão, no capítulo seguinte aqui, estava deitando com a madrasta dele. Está errado isso? Tá errado. E Paulo deu uma bronca na igreja toda porque eles não fizeram nada a respeito. Eles tinham sim que ter julgado a atitude. Não é a intenção do coração, isso não tem como saber. Mas a atitude dele, a ação dele era perversa, tinha que ter julgado sim. Mas ele fala, portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. A parte interna que nós não temos como saber, se é eleito ou se não é eleito, isso não cabe a nós julgarmos, nós não temos permissão de Deus. Está no preto no branco aqui bem claro, não julguem essas coisas antes da hora. O Senhor, na hora certa, vai trazer à luz, vai expor, vai manifestar. Nessa ocasião, o versículo termina dizendo, cada um receberá de Deus a sua aprovação. O troféu joinha, né? O abraço e o tapinha. Meu bom e fiel servo. Aquilo que todos nós estamos ansiosos por ouvir, com toda certeza. Mas aqui não é hora. Então, esse texto nos proíbe dessa atitude. Voltando ao versículo 4 e 5 de 1 Tessalonicenses 1, quando ele diz, sabemos, irmãos amados por Deus, que ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Ainda no versículo 5 ele diz, e vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Aqui nós temos uma pepita, uma pérola de conhecimento, que eu gostaria muito de ter um filminho para assistir, de como que foi, exatamente, todos os dias, o procedimento do apóstolo Paulo para com eles, porque ele diz que foi para o bem de vocês. Sabe o que isso quer dizer? Vocês que são pais, ou vocês que são filhos, já devem ter ouvido isso. Eu sei que você não está gostando, filho, mas é para o seu bem. Tem coisas que são necessárias para o crescimento. Paulo com certeza teve momentos que ele deu aquela puxadinha de orelha, aquele toque. Não é agradável, mas é para o bem, é bom. Não é gostoso, mas é bom. Nem tudo que é bom é gostoso, né? Mas vamos avançar, ele diz no versículo 6, só para uma perguntinha, está bem claro esse conceito de que quando nós vemos uma vida transformada, dá para dizer eleito. É um da família de Deus, Deus está trabalhando na vida dele. Porque se torna evidente pelas ações, pelas atitudes, pelas palavras, está fluindo e está bem claro? Dá para saber. Também está claro que nós não temos a permissão de Deus para dizer para aquele que parece não estar muito firme, você não é salvo. Está claro isso? E aí, de novo, a gente pode voltar para os coríntios, eles são um exemplo disso. Eles não estavam muito firmes, pecavam vários pecados, tomaram muitos puxões de orelha, muita bronca, mas eles eram salvos sim. Então, as coisas do coração não cabe a nós julgar. Muito cuidado com isso. Tá bom? Mas ainda assim, eles se tornaram imitadores do Senhor, no versículo 6, já vimos isso. Eu ressalto a parte do fim do versículo, apesar dos muitos sofrimentos. A gente sabe que uma pessoa crê mesmo quando, por crer, ela sofre. Só por crer. Paulo foi decapitado, ele foi morto, não foi? Ele foi perseguido durante todo o seu ministério e no fim ele foi executado. Por quê? Criminoso? Bandido? O que ele fez? Ele pregava a respeito do Senhor Jesus e por fazer isso, ele era rechaçado, perseguido, ele sofreu. Uma dica,
Depois vocês pegam capítulo 11 de Atos. Começa a ler do versículo 1. Não é o 11, é o 17, disfarça. É a minha idade, gente. Não olha assim para mim, eu estou ficando velho, eu posso errar. É Atos 17. Aí começa a ler do versículo 1. E aí vai relatar de uma passagem assim, um passeio do apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica. Aí os primeiros versículos falam, ele foi na sinagoga, pregou lá, daí no outro fim de semana foi de novo, daí no outro tal. Estava assim a coisa, estava indo bem. Aí os judeus entenderam o que ele estava ensinando, alguns creram e gostaram. Alguns não creram e não gostaram, a ponto de que agora a vida de Paulo estava correndo risco. Depois vocês olham essa passagem, mas esses irmãos aqui que creram, como que vocês acham que depois que Paulo foi embora, foi o tratamento dos outros com eles? Como vocês acham? Eles queriam matar Paulo. Como que era o tratamento deles com o pessoal que ficou, que era crente? É possível que eles foram duramente perseguidos da mesma maneira. Não é possível, é provável. Porque aqui ele está falando, né? Vocês continuaram nos imitando o Senhor, apesar dos sofrimentos. Então eles estavam sofrendo. E aí a gente vê o versículo 7 que já vimos, eles se tornaram um modelo para todos os crentes, e eu afirmo, eu acredito que sim, para nós também. O Senhor guardou essa carta para mostrar para a gente como é que faz. E para nós podermos ser uma igreja missionária, que cumpre a missão, que é a nossa missão, que também é a missão de Deus, nós vamos aprender como é com esse povo aqui. Gostaria de dar um desafio para vocês. Durante essa semana, peguem para ler várias vezes as 2 cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. E vai anotando todas as características que Paulo elogia, todas as coisas que a gente sabe deles, que é o exemplo deles. A maturidade deles. Vai anotando e vai falando, Senhor, me faça assim, Senhor, me faça assim, me faça assim. Quero ser modelo também. Eles foram um modelo, os outros poderiam ter seguido e se tornado modelos. Quero ser modelo também. No versículo 8, a gente vê o que aconteceu. E é isso que eu gostaria de ver em todos nós. Vamos atenção agora ao versículo 8. A partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Amazônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares. Essa parte aqui. As pessoas ficarem ouvindo falar, nossa, aquele povo lá se converteu, está tudo diferente, não dá para conversar com eles, sem eles ficar puxando o assunto para a Bíblia, sem ficar puxando o assunto para Jesus Cristo, não dá para conversar com eles sem eles quererem cutucar a gente, de alguma forma, provocar a gente a pensar em coisas espirituais. Vocês sabem que isso aí é um baita de um elogio, não é? Porque a gente, irmãos, a gente fica preocupado com política. Os governos do mundo. Sabe esses governos que entra, sai, vai, vem e não muda muita coisa? A caca é sempre a mesma? Aí a gente fica conversando entre nós. Não, porque a guerra em não sei lugar, o presidente tal, a não ser a sanção, a não ser isso aqui, é economia. Essas coisas afetam a nossa vida aqui? Sim, afetam. Assim. Afetam, um pouquinho. Ou vocês acham que afeta muito? Pega a sua vida e dá um zoom. Faz um zoom para fora. Já fizeram isso? Pegar no mapa assim, aí você está olhando o seu endereço, aí você faz um zoom, agora você está vendo a sua cidade, você faz um zoom. Estou vendo o estado e os outros estados ao redor, você faz um zoom, estou vendo o país todo e os outros países. Você faz um zoom, estou vendo o planeta Terra, faz um zoom, estou vendo o sistema solar, faz um zoom, a galáxia, faz um zoom. Agora eu não sei mais, gente. Desculpa aí, mas eu não sou assim também, né? Faz um zoom na sua vida e compara o tempo dela. Podemos pensar um pouquinho no tempo da nossa vida? Felipe, você é de que ano?
O Felipe é de novo, vamos arredondar, é de 2000. Gente, ele é muito novo, eu preciso não. Então hoje ele está aí com seus 25. Tá certo? Em 99? E vai fazer 26 em algum momento esse ano, né? Já fez? Beleza. Então, faz 20, ó, outubro. Show de bola. Então, ó, esse é um homem que a gente fala assim. Que ano que nós estamos? Ih, não sei. Felipe, qual idade você tem? Ah, estamos nesse ano. Até outubro. Aí depois que outubro confunde tudo, né? Mas vamos pensar um pouquinho nisso. Tem 25 anos ele só. Em relação a um século, 100 anos, o que é isso? Um quarto. Um quarto. Não é a sala, não é a cozinha, é só o quarto. Daqui a 100 anos, se ele estiver vivo, terá 125. As coisas que ele se importa tanto hoje, vão importar quando ele tiver 125? E se ele não durar, ó, a esposa dele cozinha muito bem, é capaz que dure. Mas se ele não durar os 125 anos, o dia depois que o Felipe bater com as 12, ir para a terra dos pés junto, aquele fica comendo grama pela raiz, vocês conhecem as expressões, né? Quando ele morrer, as coisas que são importantes para ele hoje terão a mesma importância naquele dia, o dia seguinte ao que ele morrer? Daí ele vai morrer e vai estar, foi para o abraço, está com Cristo. Aí passa 100 anos. Ele assistiu lá de cima, vamos esperar que seja assim, né, que a gente assista. Ele assistiu lá de cima, o filho, o neto, viu algumas gerações, tá? Legal a história, acompanhar assim, os erros de alguns, aí eles acertam depois, crescem, aprendem, lembram das lições do vô, que deixou tudo escrito em vários livros. Naquele momento, curtindo o Senhor Jesus, há mais de 100 anos, e outra, fora do tempo, né? Vai ser importante para ele, quem está governando um país lá do hemisfério norte, dos outros continentes, lá longe, e o que ele faz lá, afeta aqui, que não sei o que daí a economia. Vai importar, gente? Percebem que essas coisas afetam as nossas vidas, sim, só que só um pouquinho, porque no zoom total da vida eterna, isso daqui é só um nadinha. O que vai importar na vida eterna? É muito simples. O que vai importar na vida eterna é o quanto você, como indivíduo, foi missionário, quanto você e a sua igreja, como igreja, foi uma igreja missionária, o quanto a participação teve um efeito na missão de Deus. Aquilo que você fez na missão de Deus é o que vai importar. O resto não vai importar e vai ficar no esquecimento do pó, do caixão, da sepultura. No versículo 8 diz: a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares. Esse é o caso de vários de vocês. É gostoso ouvir de familiares seus, nossa, ele estava conosco aqui na nossa igreja a vida inteira. E ele era dedicado à igreja, à denominação. E daí, ele ouviu de Cristo, se interessou, foi atrás, se converteu a Jesus Cristo. E o Deus falso que ele servia, que era uma denominação, ou que era uma linha de pensamento, uma filosofia, ou que era até um desejo próprio, a vaidade. Tem muita gente que vive pela vaidade, não é? Para se parecer, para ficar bonito na foto, abandonou todos esses deuses falsos para servir o Deus vivo e verdadeiro. E agora não para de falar disso. É o caso de muitos de nós.
Os nossos familiares, podemos comparar com a Macedônia e a Caia. A Macedônia não é o próprio estado deles ali? Então vamos falar que é a família. A família começa a falar, ixi, depois que o Yuri e a Júlia, nossa, que casal chato, só fico falando das coisas de Jesus. Deus seja louvado. Sim, que Deus seja louvado, que os familiares ouvem constantemente a respeito do Senhor Jesus e não do Senhor Lula. O Senhor Trump está aqui agora, amanhã não está. O Lula também, nós também. É passageiro. Mas o Senhor Jesus Cristo é eterno, as pessoas precisam ouvir. Então, repercutiu a fé deles. No versículo 9, ele fala de pessoas que falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. Gente, os outros estavam falando como foi que o apóstolo Paulo chegou lá entre eles. Como que eles sabiam como Paulo chegou entre eles? Porque eles não paravam de falar. Eles não paravam de falar, nossa, você não sabe, eu me converti e foi assim, e foi assado, e foi incrível. Eles sabiam até o que Paulo fez e deixou de fazer, gente. Deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Esse é o versículo 9. E o versículo 10, para encerrar, é para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, nós temos um evangelho que viaja. Essa parte vocês viram? Um evangelho que viaja. No versículo 6. Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. E no versículo 8, nós já vimos, a fé deles repercutiu, todo mundo na área estava sabendo, o evangelho estava indo de boca em boca, estava viajando. Nós temos um evangelho que viaja, uma fé que é trabalhadora, um amor que é dedicado e uma esperança tão firme que eles ficavam ali aguardando dos céus o seu filho, aguardando. Aguardar é algo ativo. Sabe quando você fica aguardando uma ligação, aí o celular está ali e você está com um livro e você está lendo o livro? Se ligar, ligou. Se não ligar, eu estou lendo aqui, está tudo bem. É diferente de... Vai ligar? Vai ligar? Deixa eu ver aqui. Está conectado? Está conectado? Está conectado. Por que não ligou? Será que vai ligar? Deixa eu mandar uma mensagem. Eles estavam aguardando ativamente o Senhor Jesus retornar. E quando a gente pensa na volta do Senhor Jesus Cristo, para a gente se encontrar com Ele ali, nos ares, na nuvem, e a gente pensa nisso o tempo todo, a gente se toca. Vai ser tão bonito, mas o meu vizinho ainda não está sabendo. Nossa, vai ser glorioso o abraço do Senhor, mas sabe de uma coisa? Aquele meu primo, quando a gente pensa nas coisas do Senhor, assim, aguardando o retorno dele, tudo que nós temos e somos e fazemos se torna plataforma para dar aquele salto na piscina maravilhosa. É plataforma. O meu trabalho é plataforma para servir o Senhor. As minhas conexões, minhas amizades, plataforma para servir o Senhor. Porque eu quero uma fé operosa, uma fé trabalhadora, uma fé que faz diferença na nossa vida. Então esse é o primeiro desafio que nós recebemos hoje. E eu quero fazer junto com vocês isso. Eu quero ler de novo esse capítulo, o próximo. Deu 5. E daí, a segunda carta aos Tessalonicenses, o próximo. Deu 3. Pronto. Eu quero ler Tessalonicenses algumas vezes para ver de que outras formas o apóstolo Paulo era um exemplo e um modelo. De que outras formas os Tessalonicenses eram um exemplo e um modelo. Eu quero segui-los, eu quero aprender junto com eles. Eu quero ser também usado pelo Senhor para que as pessoas em toda parte, todo mundo já sabe, não tem mais nada o que dizer, o pessoal já ouviu falar como que foi a entrada, como chegou o evangelho, como se converteu.
que nós possamos ser usados assim. E na sequência, amanhã, nós teremos mensagens a respeito de outros exemplos, outros modelos das Escrituras, e então, na sequência, os ensinamentos de qual é a base de tudo isso mesmo. O que a Bíblia de Deus sobre a missão, o que a Bíblia diz sobre a missão de Deus, sobre as atitudes que nós devemos ter como igreja e também as atitudes individuais de cada um. Eu gostaria de pedir a vocês que dessem a sua atenção total a esses ensinamentos, porque eu estou certo, eu não tenho dúvida alguma de que o Senhor vai abençoar a cada um de vocês tremendamente através do ensino da palavra dele. E nisso, convido vocês a ficarem em pé para nós orarmos e concluirmos esse momento na palavra. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo exemplo dos Tessalonicenses. Muito obrigado pelo desafio que nos destes. E pedimos a Ti que nos ajudes para que a nossa fé não seja de boca para fora, mas uma fé operante. Para que o nosso amor não seja um amor fingido, um amor de aparências, mas um amor dedicado. E, Senhor, nós pedimos que nos ajudes para que a nossa esperança seja sólida, esteja firmemente plantada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Pedimos por estas coisas em nome dele. Amém. Amém.